Boa noite, amados. Mais uma vez, na presença de Deus. É difícil se acostumar com uma igreja vazia. Eu não sei se isso vai ser possível um dia. Nós nos acostumamos, boa noite, amados, a pregarmos mais uma vez na presença de Deus. É difícil se acostumar com uma igreja vazia. Eu não sei se isso vai ser para você que me acompanha da sua casa. Boa noite, amados, a pregarmos mais uma vez na presença de Deus. Nesse momento da Igreja Missão Pirajari, isso vai ser para você que me acompanha da sua casa. Boa noite, amados, a pregar mais uma vez na presença de Deus. Muito bem-vindo, Jesus. Oremos a Deus. Da Igreja com a pastora Pirajari, isso vai ser para você que me acompanha da sua casa. Boa noite, amados, a pregar mais uma vez na presença de Deus. Muito bem-vindo, Jesus. Oremos a Deus. Da Igreja com a pastora Pirajari, isso vai ser para você que me acompanha da sua casa. Boa noite, amados, a pregar mais uma vez na presença de Deus. Muito bem-vindo, Jesus. Oremos a Deus. Da Igreja com a pastora Pirajari, isso vai ser para você que me acompanha da sua casa. Boa noite, amados, a pregar mais uma vez na presença de Deus. Muito bem-vindo, Jesus. Oremos a Deus. Da Igreja com a pastora Pirajari, isso vai ser para você que me acompanha da sua casa. Boa noite, amados, a pregar mais uma vez na presença de Deus. Muito bem-vindo, Jesus. Oremos a Deus. Da Igreja com a pastora Pirajari, isso vai ser para você que me acompanha da sua casa. Boa noite, amados, a pregar mais uma vez na presença de Deus. Muito bem-vindo, Jesus. Obrigado por tudo, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pastora. Obrigado, o André está aqui comigo, representando toda a equipe de louvor nessa noite. E nós vamos ali, nós temos mais 4 irmãos ali na produção do vídeo, na mixagem, na edição. Temos também mais uma irmã que está ali realmente nos dando a cobertura de oração, a irmã Cleia. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe. Amados, nós temos uma palavra de meditação, mas nós temos também música, né, Andrezinho? Nós temos música e gostaríamos muito que você cantasse. De onde você estiver agora, faça um lindo coral conosco, cantando, porque Sérgio Lopes cantou, né, sobre a importância do cativeiro, sobre a importância do livramento do cativeiro. Vamos cantar todos juntos, então? Vamos? Glória a Deus. Quando em cativeiro te levaram de Sião e os seus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste um povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixastes de adorar ao Deus vivo em quem tantas batalhas te ajudou. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste um povo forte do Senhor. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora, Israel,
em direção à libertação, em direção à liberdade. É teu lugar. Onde você estiver agora, entregue seu coração para Jesus. Clama ao teu Deus. Daqui nós abençoamos toda a e terra. Ele te ouvirá. Abençoamos o Brasil e fora do Brasil também. Do inimigo te libertará. A Jerusalém, porque deixastes de adorar ao Deus vivo em quem tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Glória a Deus. Glória, aleluia. E olha os irmãos que estão aí mesmo na mixagem do som, aí na ilha de edição, as nossas irmãs intercessoras, podem dar glória a Deus, não é proibido não, viu? Pode levantar as mãos, falar aleluia, nós podemos todos glorificarmos a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho me lembrado muito da importância da música na vida do povo de Deus, não é? Eu fico pensando sempre que as pessoas, nos piores momentos da vida, puderam cantar, puderam louvar. E que coisa maravilhosa é podermos louvar ao Senhor, não é? Com adufes, com danças, com saltério de 10 cordas, todo tempo, fora de tempo, até mesmo dentro do hospital, até mesmo dentro de uma prisão, até mesmo no grande deserto, sempre, sempre poderemos louvar ao Senhor. Porque o louvor, ele traz libertação, o louvor liberta, né? O louvor liberta, a Bíblia sempre diz que o louvor vem do profundo da alma, vem do profundo do coração. Eu gostaria muito agora, não sei, eu estou sacrificando aqui meu irmão o Andrezinho, porque nós estamos a capela, afinal de contas nada disso foi ensaiado, né? Nós não pegamos nem playback para isso, né? Mas você já pensou se a gente canta agora, por exemplo, Entra na Minha Casa, pelo menos só o refrão? Pode ser, André, você me ajuda? Entra na minha casa. Canta você também em casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Solte sua voz, cante nos cômodos da sua casa. Põe o diabo para fora. Chama Deus. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. É do milagre que nós estamos precisando. Entra na minha casa. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero ler o seu Quero amém amar somente aí na tela do Facebook está aparecendo o seu nome, a sua curtida. Porque o Senhor é Dê o seu like aí. maior. Vai compartilhando esse culto aí. Faz um milagre em mim. Glória a Deus. Glória, aleluia. Eu estou me animando aqui com você. Daqui a um pouco a gente vai fazer um sarau aqui, vai fazer realmente um louvorzão. Muito gostoso, né, Júnior? É uma maravilha de Deus. Mas eu lembro sempre que todo culto tem uma liturgia, né? O que é a liturgia? A liturgia são todos os passos de um culto. Eu aprendi isso na teologia. Então, todo pastor, ele chama alguém para fazer a liturgia do culto ou ele mesmo faz. Então, nós sempre temos o momento da palavra introdutória,
que é chamando o povo, não é, para que possam estar refletindo, meditando o que foi que veio fazer no templo. Depois tem um momento de louvor, depois tem então o momento dos dízimos, das ofertas, que é o momento da prosperidade. E se os nossos tesoureiros estivessem aqui agora nesse momento, não estão, mas estão assistindo em casa, não é? Todo mundo aí da terceira idade, todo mundo do grupo de risco, não é? Então fomos todos observados que seguíssemos pela live. Mas nesse momento de dízimos e de ofertas, convém muito dizer para você que a igreja precisa sobreviver às crises de todo tipo, né? Então, na verdade, olha só, está chegando aqui o número de pessoas que estão assistindo, não é? É grande o número de irmãos que estão agora nesse momento online. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe a cada um, são tantos nomes aqui, não vou conseguir ler todos, mas muito obrigado, Deus te abençoe, o seu nome está aí aparecendo então online. Te agradecemos. E no momento de dízimos e de ofertas, você pode aí pegar o seu celular, fazer a sua transferência no grupo da Igreja Missão Evangélica Manaim, ou na lista de transmissão direta, consta o nosso número de conta bancária, e você pode então transferir seu dízimo, suas ofertas voluntárias, ofertas missionárias, ofertas alçadas. Contamos com isso, e a igreja vai sobrevivendo, a igreja vai passando, não é? Enquanto as crises acontecem. Sabemos que para o crente não há tempos de crise, em todas o Senhor nos tem abençoado. Enquanto você faz aí a sua transferência, ou então corre amanhã cedo para o banco, para a lotérica fazer os seus depósitos, eu falo isso com muita transparência, com a minha consciência muito limpa, porque toda instituição religiosa tem a legalidade de dízimos e de ofertas. Lembrando sempre que na missão Manaim, nós não temos campanhas que envolvem numerários, que envolvam dinheiro, cifras, tudo sempre é muito voluntário. Nós temos um gasofilácio à frente da igreja, onde as pessoas voluntariamente dizimam e ofertam, né? E nós glorificamos ao Senhor. Vamos cantar um cântico enquanto os irmãos então se preparam aí para fazer suas transferências, para decidirem aí com a esposa, com o esposo, com os filhos, com a família, os valores que vão transferir para a obra de Deus. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe. Aqui nós não temos que pagar programa de televisão, não temos que pagar programas de rádio, e toda a renda que entra, realmente é para a manutenção do próprio templo e para as obras sociais do ministério. Glorificamos a Deus. Vamos louvar o Senhor? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. São como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do teu povo. Autoridade e poder, o domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá. Sem Jesus não dá, não, não, não dá. Sem Jesus não dá, não, não, não dá. Sem Jesus não dá. Glória a Deus. Oremos então. Querido Deus, eterno Pai, Tu tens toda a graça, poder, autoridade, e nesse momento, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pela condição de sermos chamados Teus filhos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, gratidão, 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 Senhor, por tudo aquilo que Tu estás fazendo, por tudo aquilo que o Senhor já fez, por tudo quanto o Senhor ainda fará.
Muito obrigado, Senhor, pela Igreja Missão Evangélica Manaim. Obrigado, Senhor, pelos nossos conservos. Obrigado pelas nossas igrejas co-irmãs, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por conta de repreendas o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor. Que o Senhor possa repreender todo pensamento contrário, Senhor. Ó Pai, que nesse momento agora, o Senhor possa nos fazer prosperar a 100 por 1, Senhor. Muito obrigado, Pai. Tudo quanto nós tocarmos com as nossas mãos sejam prósperos, ó Pai. Te agradecemos por isso, com perdão dos nossos pecados. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Para a glória de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Muito obrigado. Então ali com alguns cartazes dizendo, pastor, manda um abraço para o pessoal do Rio. Manda um abraço para o povo dos grupos, né? Então, muito obrigado a todos os grupos que estão conectados, não é? São mais de 25 grupos, fora os grupos da Manaim. Louvamos a Deus pela condição de termos essa ferramenta de trabalho, né? Nós temos a Inaê ali, toda a nossa equipe, o Isaac, o Danielzão, não é? A Cleia, todos apostos nos grupos do WhatsApp, do Face. Muito obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Eu gostaria que vocês vissem a cara dos nossos amados aqui. Está todo mundo espantado com o culto online. Olha, gente, relaxa, viu? Fiquem muito tranquilos. Eu também estou aprendendo agora. Na verdade, para mim tudo é novo. Lá na teologia, quando eu fiz há 20 anos atrás, ninguém me contou que um dia eu teria que fazer culto online. Sabe, Júnior? Mas nós temos que fazer, o Senhor nos dá sabedoria e Ele concede mesmo sabedoria aos que não têm, não é? Então quem não tem, peça liberalmente ao Senhor e o Senhor dará a todos os povos, né? Línguas e nações do mundo inteiro. Eu observei que nessa tarde, alguém me falou sobre a questão de santidade, não é? O que falar sobre santidade? Eu pensei sobre temas para hoje, na verdade. Eu busquei um tema, busquei outro, eu li textos, né? Fui dormir muito tarde ou muito cedo, não sei, já era próximo das 6 horas da manhã, então eu tive um longo tempo na madrugada, agora também tive um outro tempo depois do almoço, e fiquei pensando assim, meu Deus, qual é a mensagem para esta noite? E fiquei pensando em recorrer aos meus sermonários, a olhar os meus arquivos, pensei em ir para a internet, pensei para isso, para aquilo, mas algo gritou dentro do meu coração, que o que está acontecendo no Brasil neste momento, na verdade, está sobre o Brasil uma nuvem de pragas. Uma nuvem de pragas, e não é no singular, é no plural, não é? Então eu fiquei pensando, se eu tiver a oportunidade mesmo nessa noite, se o Senhor me conceder o privilégio de ser o pregador da noite, com certeza eu falarei sobre as 10 pragas do Egito. Antes de entrarmos no texto, antes de falarmos, discorrermos o texto, porque texto sem contexto abre pretexto, e nós não queremos fazer desse momento algo sacrificial para os irmãos, os que estão comigo aqui presente e os que estão ausentes, não é? Não passamos aqui de 10 pessoas, estamos de portas fechadas e estamos aqui todos em espírito de oração e de jejum, e que Deus nos abençoe. Eu poderia falar com você, por exemplo, sobre um boletim informativo atualizado sobre o vírus, sobre o coronavírus e sobre a comorbidade do vírus, não é? Então eu poderia estar falando aqui para os irmãos sobre a Covid-19, mas eu deixo isso por conta do jornal ou dos jornais, eu deixo isso por conta de irmãos que têm um pouco mais de tempo do que eu, graças a Deus pela vida de cada um, mas a mim coube a missão de trazer uma palavra de conscientização e de libertação e cura interior para os irmãos nessa noite. Eu convido você, nesse momento, a abrir a palavra de Deus. Eu estou abrindo junto com você também, no livro de Êxodo. No livro de Êxodo, capítulo 7, o coração de Faraó mostra-se endurecido. Em Êxodo, está no Antigo Testamento, o coração de Faraó mostra-se endurecido. Êxodo capítulo 7, versículo 14.
Já encontrou? Em casa tudo fica mais fácil, né? Fica mais confortável, não é? Sua senhora já trouxe aí para você um belisco, já trouxe para você um suco, você está com as pernas para cima, descansa. Olha coisa boa, né, Jamile, né, Clé? Coisa boa, o conforto da nossa casa. Mas olha, posso falar uma coisa para você? Assim que reabrirem os templos, isso não vai demorar muito. O Espírito de Deus vai agir a nosso favor. Corram para os templos. Porque não há coisa melhor do que cultuarmos todos juntos, ainda que demora para a gente ir beber uma água, usar o sanitário, não é? Às vezes o irmão que está do nosso lado, ele nos constrange alguma coisa, mas não tem coisa melhor do que pregar de portas abertas, com a igreja cheia ou parcialmente cheia. Não tem coisa melhor do que ver ali o Danielzinho na bateria, o Danilo Coelho no violão, o André fazendo ali a voz, a primeira voz ou a segunda, vermos aí a Daiane, vermos a Letícia Arielle, vemos o Danielzão na operação do som, a irmã Penha também na sonoplastia, e aí isso tudo aqui tomado por música, né? Por louvores, por adoração, o povo dando glória a Deus, dizendo aleluia, os obreiros, os diáconos, as obreiras, os presbíteros, os diáconos, todos os apóstolos trabalhando. Eu não vejo a hora que isso aconteça. Já estou com saudade de ver as portas abertas, e nós veremos dentro em breve, para a honra e glória de Jesus. Você já se posicionou, abriu já a sua Bíblia, abriu aí o texto, no livro de Êxodo, capítulo 7, verso 14, eu leio com você nesse instante. Então disse o Senhor para Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele, na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: deixa aí o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. No verso 17 de Êxodo capítulo 7, assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios não usar-se-ão, bebendo a água do rio. Irmãos, são esses versículos de 14 a 18 de Êxodo 7, que eu pego então como um parâmetro, como texto básico aqui, nesse momento, para falar para os irmãos sobre o juízo de Deus. Sobre o juízo de Deus, sobre as 10 pragas que vieram sobre o Egito. Então eu começo falando com você sobre Moisés, sobre este personagem, ou esta personagem, já que personagem é comum de 2 gêneros, então na verdade Moisés. Quem era Moisés? Você já sabe, de cor e salteado. Nossas crianças na EBD, na Escola Bíblica Dominical, que fazem parte do evangelismo infantil, sabem muito bem quem foi Moisés. Moisés era aquele bebezinho que é ameaçado pelo faraó da época, de que todos deveriam morrer. O que acontece? Joquebede, a mãe, pega esse bebezinho, coloca dentro de um cesto calafetado com betume, um tipo de peixe, um tipo de piche, e pede para Miriam, a irmã, colocar então Moisés naquele cesto e disparar nas águas do rio Nilo. É dele que nós estamos falando. Essa criança que Deus, desde o nascimento, o livrou das mãos de um reinado totalmente abestalhado, totalmente fora do contexto da bondade do Senhor, o Criador. E sabemos que esse cestinho calafetado foi para exatamente onde não podia. Uma história que poderia ter tido realmente um desfecho muito ruim, meus irmãos. Porém, a vontade de Deus é soberana. Perceba você, note você, apenas um bebezinho, dentro de um cesto de vime, um tipo de bambuzinho,
colocado nas caudalosas águas do rio Nilo. E o cestinho vai parar na casa do faraó. A princesa, a filha do faraó, notando um cestinho à deriva nas águas do Nilo, ordena que sua serva vai lá e veja o que tem dentro. E quando a escrava chega e olha e vê, há uma criança aqui dentro. E ela diga: traga para mim. E assim, tomou para si o bebezinho e escondidamente da sua família, cria aquele bebê. Portanto, Moisés, esse nome quer dizer, aquele que foi tirado das águas. O grande Moshe, como diz o judeu. E Moshe, Moisés, tirado das águas, cresce em toda a arte, sabedoria e conhecimento do Egito. Notadamente, a princesa, sem saber, ainda nos tempos do achado, chama Joquebede para amamentar aquela criança, a própria mãe, numa obra divina, então é ordenada a cuidar do seu filho. Isso é emocionante. Sem ninguém saber, e de repente, a própria mãe, Joquebede, está alimentando nos seios o seu próprio filho, que já estava à deriva, entregue à própria sorte. Moisés cresce em toda a arte, ciência do Egito, e aos 40 anos Deus o chama para começar o seu ministério. E Deus requer de Moisés o seu ofício e a sua missão de ser o resgatador do seu povo do Egito. Missão terrível, lacônica. E Deus, na sua infinita sabedoria e graça, como sempre sabe o que faz, escolheu o homem certo. Moisés, porém, disse: Deus, Senhor, eu sou pesado de língua, chama meu irmão, chama Arão. Arão fala melhor do que eu. E Deus disse: não, Moisés, não. Você vai, permita que o seu irmão vá junto, um lhe será por boca, o outro lhe será por Deus, mas eu quero que você vá. E Moisés foi. Irmãos, o povo estava escravo no Egito. Triste coisa é quando você dá uma ordem e as pessoas se fingem de desentendidas ou de surdas. Amados, 400 anos servindo ao faraó, está tudo registrado na Bíblia. Essa situação nos traz um profundo conhecimento, um profundo discernimento, e as 10 pragas do Egito serviram. Por quê? Amados, porque Faraó endureceu o coração quando Moisés foi a ele, e Moisés disse: o grande eu sou, mandou você libertar o povo. Faraó disse: não vou deixá-lo sair. Deus desembanhou a sua espada e enviou as 10 pragas sobre o Egito. E é nesse ponto que nós precisamos conversar um pouquinho. Nós precisamos refletir um pouquinho, porque as 10 pragas do Egito não ensinaram somente aos egípcios, ensinou também aos hebreus, e muito tem para nos ensinar hoje. Irmãos, porque Deus enviou as 10 pragas sobre o Egito? Deus havia levantado Moisés como resgatador do seu povo, o faraó não queria libertá-los, e Deus então humilhou a Faraó e aos seus deuses, manifestando o seu poder. E nesse momento, agora, eu não quero fazer um desafio a você. Eu não sou um homem de desafiar. Eu sou um homem de cumprir com desafios. Eu nunca desafio ninguém, mas ao ser desafiado, dobro os meus joelhos, busco ao Senhor, e Ele vai demonstrar toda a sua glória e o seu poder. Ai daqueles que tocam nos meus ungidos, diz o Senhor. Você hoje na sua casa precisa aprender a importância de obedecer, assim como eu estou aprendendo junto com você também. Deus desembanhou a sua espada, enviou as 10 pragas sobre o Egito, e o Senhor então começa a ensinar. Você analisa junto comigo, porque a primeira praga que veio sobre o Egito
Sim, você já sabe as 10 pragas de Cor, tenho certeza absoluta. Até aluno de escola bíblica dominical da Manaim sabe, sem arrogância nenhuma. E por certo você sabe também. E caso você tenha se esquecido, estou eu aqui para lembrá-la das 10 pragas. E a primeira praga, meus irmãos, foi a água do rio Nilo ser transformada em sangue. Mas que crédito tem isso? Que escola traz isso? Qual é o aprendizado disso? As águas do Nilo sendo transformadas em sangue. Irmãos, isso foi um só golpe para o Egito. Um só golpe. O que eu estou dizendo é que não havia outra fonte de água no Egito a não ser o rio Nilo. E tudo que crescia, que prosperava, era as margens do rio Nilo, onde os gados beberiam água, onde se buscaria água para produzir alimentos. A higiene do Egito seria feita de que forma, de que maneira? A partir de agora, a vida do país foi sacrificada e os egípcios adoravam o rio Nilo como um deus. A importância, irmãos, de não adorarmos coisas, pessoas, situações, mas todo louvor e toda glória sejam dadas a mim, diz o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, o Eterno. O Eterno tem nos chamado para adoração 24 horas, todo o tempo. Todo o tempo o Senhor está nos chamando. Todo o tempo o Senhor está nos convidando a adorá-lo sobre todas as coisas. Nós temos ouvido, nós temos visto, nós temos falado, conversado, congregado e agregado. E cada dia o Espírito Santo tem acrescentado uma multidão de almas que têm sido ganhas. Nunca mais realizará cultos a pastores, a denominações, a levitas, a coisas, a imagens de escultura, mas cultos a mim, diz o Senhor. Comece a adorar. Você é livre para adorar, para abrir a sua boca, dar um glória a Deus, aleluia. Os escritos mais antigos da Bíblia remanescente dizem sempre sobre o verdadeiro nome de Yahvé, aquele que nós aprendemos ser as 4 consoantes impronunciáveis. Comece a pesquisar, comece a estudar, saia da escuridão, revolucione a sua família, a história da sua casa, seja um arauto, toca a trombeta em Sião, fale a tempo e fora de tempo do amor de Deus. Amém, querido? Amém, querida? Eu posso ouvir um glória a Deus? Ou posso ler na tela do meu celular aqui? Será que eu posso? Será que eu posso, nesse momento, ver a sua dedicação, o seu amor, compartilhando esse vídeo para as pessoas não ficarem para trás? Mas preciso falar sobre a segunda praga, as rãs. Arão estende a sua vara, disse o Senhor. Arão estendeu a vara e o que aconteceu? Aconteceu que o Egito se encheu de rãs e os magos disseram, nós podemos fazer também. E os sapos começaram a aparecer por toda parte, por todo lugar. Eu imagino o constrangimento, eu imagino o desconforto. Você já olhou para a cara de um sapo? Um sapo? Ou uma rã? Você já imaginou o que é você estar na pescaria e um sapo começa a coachar do seu lado? Ou então lá no rancho onde você dorme, onde você trabalha, ou então no seu momento de lazer, o quanto que um sapo incomoda e a gente não quer perder de vista? Não vai jogar sal no sapo, hein? Não vai bater com a vassoura. Simplesmente espanta e ele vai para o habitat dele, ele volta para o lugar dele. Mas no Egito não foi assim. Você imagina os sapos pulando dentro das panelas, dentro das latrinas, das privadas, nas cozinhas, nas salas. Imagine uma situação de desconforto, você aí assistindo esse vídeo, de repente começa a pular sapo para tudo quanto é lado.
Os magos conseguiram também fizeram isso, estenderam a vara e apareceram sapos. E o faraó endureceu o coração e disse: não, eu não vou deixar o meu povo sair. Deus transformou tudo isso num grave e grande problema de desconforto aos egípcios. Nós sofremos a consequência da desobediência quando pragas começam a pular para dentro da nossa vida, literalmente como sapos e rãs. Quando as coisas começam a não dar certo, portas são fechadas e entra uma série de desconfortos e desventuras, e nós logo nos lembramos das pragas do Egito e pedimos a misericórdia. Aconteceu diferente com o faraó, que endureceu ainda mais o seu coração e não deixou o povo sair. Vem a terceira praga. E os piolhos começaram a brotar de toda parte. Por quê? Porque Deus disse para Arão: bata com a vara no pó. Bata com a vara no pó. Com esse ato, com esse gesto, que muitos entendem como bruxaria, não era bruxaria. Era uma ferramenta que Arão tinha nas mãos, a sua vara e o seu cajado. E o Senhor disse a Arão: apenas bata a sua vara no pó. Arão não discutiu. E ele bateu. E os piolhos começaram a aparecer. Você imagina o quanto de praga, o quanto de peste apareceram só por conta dos piolhos, porque sabemos que os piolhos carregam debaixo das patinhas uma série de doenças, de infecções, que viram feridas. Os piolhos estavam por toda parte, e até os magos reconheceram o poder de Deus, o Todo-Poderoso. Mas os deuses do Egito não conseguiram livrar o Egito da praga dos piolhos também. Mas servimos a um Deus, meus amados, que nos livra de qualquer situação, e de qualquer situação, e de qualquer situação, amém? Eu posso ouvir um amém de vocês? Ô, glória, vocês viram? Está todo mundo aqui, estão compenetrados, né? Estudando junto comigo, é verdade. Então esse é o Deus que nós servimos. Ele nos livra de qualquer situação. Ele nos livra do que, irmãos, aqui? Qualquer situação, e qualquer é qualquer. Você já invocou o Espírito do Deus vivo hoje? Meu Deus, hein? É preciso invocar o Espírito do Deus vivo. Amém, meus amados? E vem a quarta praga, as moscas, os enxames de moscas. Mas você imagina que as moscas, elas voavam, sobrevoavam, estavam em todo o Egito, porém, olha só que dado importante, hein? Que a Bíblia relata. As moscas não iam onde os hebreus moravam. Que coisa maravilhosa. Poucos dias nós tivemos um retiro à beira de um rio, lá na barranca do Rio Pardo, né? E nós estávamos lá e tinha muita muriçoca no entardecer. Eu comecei a orar, eu falei: ô Senhor, se lá no Egito, né, o Senhor livrava os hebreus das pragas, nos livra também dessas muriçocas, nos livra desses pernilongos, não é? E olha, irmãos, a hora que nós levamos repelentes e tudo mais, fizemos a nossa parte, porém, eu também percebi que também foi só um pouquinho, daí um pouco, você já não via mais com tanta intensidade aquelas muriçocas e aqueles pernilongos, não é? Tão característicos de beira de rio. Mas você imagina o que aquelas moscas causavam de desconforto, as pestes. Mas Deus poupou a quem? Os hebreus, o seu povo. Deus cuida dos seus filhos, e os seus filhos queridos não sofrem o castigo dos ímpios. Nesse momento, que é um momento muito grave, que alguém poderá entender errado a minha fala e colocar palavras na minha boca que eu não disse, o que é muito comum as pessoas fazerem. Eu não estou falando que você deve sair da sua casa,
que você deve frequentar o supermercado, que você deve ir aí aos templos, que você deve não evitar a convivência social. Não vamos tentar a Deus. Cada um deve mesmo permanecer na sua casa de portas fechadas, sem nem sequer receber visitas. Né? Lá em casa nós estamos com todos os cuidados, né? E quando vem da rua, deixa o calçado lá na porta, tem um calçado só para andar na rua, as roupas já vão direto para lavagem, já vão direto para a lavanderia, e assim nós estamos fazendo, toda hora um gelzinho para cá, gelzinho para lá, toda hora escovando dentes, toda hora lavando as mãos. Isso é muito importante, né? Trocando roupas de cama com muito mais frequência do que os outros tempos fora de crise. Mas é preciso entender que a praga que está no ímpio não chega no hebreu. É preciso ter essa fé. É preciso ter esse único dia. A riqueza não é sinônimo de segurança. Mas no único dia morreram cabras, morreram camelos, morreram cavalos, morreu toda a espécie de gado do Egito num único dia. A morte dos rebanhos, notoriamente também ovelhas. A riqueza não é sinônimo de segurança. O homem que deposita no dinheiro o seu braço forte, a sua segurança, com certeza é um homem imprudente. Nenhum dos animais dos hebreus não havia morrido. Quando o faraó mandou conferir, nenhum só daquele gado, daquelas pessoas, havia morrido. Então tudo o que pertencia aos hebreus estava sob quer dizer embaixo, estava sob a proteção do Senhor, estava sob a cobertura de Deus. Nenhum dos animais dos hebreus havia perecido. E isto, irmãos, a morte dos rebanhos certamente atacou a economia do Egito. O Egito entrou em choque em apenas um dia. Você imagina que então o leite, a lã, a carne, né? Agora já não teriam mais. Vocês veem a sabedoria, a onipotência de Deus, a onipresença de Deus, a onisciência de Deus, até onde ela vai? Basta um toque de Deus, e o povo perece. Mas veio a sexta praga sobre o Egito, e aqui nós vamos falar sobre as feridas. Moisés esparrama um punhado de cinzas no ar. E Moisés vai lá, esparrama cinza no ar e brotam feridas no corpo de cada egípcio. Quem tem uma coceirinha, uma feridinha já incomoda tanto. Você imagina um corpo coberto de feridas. O constrangimento, a dor, a tristeza, o impedimento social, a saúde afetada. Moisés esparrama no ar um punhado de cinzas. Moisés imediatamente obedeceu. Mas, novamente, nenhum deus egípcio foi capaz de curar essa praga. Nenhuma só ferida no Egito foi curada com o poder de um deusinho com letra minúscula, que tem olhos, mas não vê, boca, mas não fala, mãos, mas não apalpam, e pernas, mas não caminham. Mas o soberano Deus, Ele tem poder sobre toda doença, curando-as e trazendo a saúde. Portanto, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que não passe de hoje, antes dos ponteiros se cruzarem, antes da meia-noite, ponha para fora da sua casa toda a imagem de escultura e tudo que não adore a Deus e que não seja contemplado pelo Senhor. Você, à altura do que está acontecendo, já sabe que esses são falsos deuses da condenação, da idolatria. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Isso está no Salmo 33.
Eleja Deus como Senhor da sua casa, como Senhor da sua vida. Nós que trabalhamos com a saúde mental, sabemos que ainda esta semana houve um caso de morte no Hospital Santa Teresa, vindo dessa praga do momento. Vamos eleger, não somente no Hospital Santa Teresa, mas no HC Campos, no HC Cidade, Unidade de Emergência, nos outros hospitais, Deus por autoridade, para que Deus possa trazer a segurança sobre Ribeirão Preto, sobre o estado de São Paulo, sobre o Brasil. Profetizamos sobre o Brasil nesse momento. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós elegemos Deus como Senhor do Brasil, amém? Amém? Oh, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, irmãos. Tratemos o nosso corpo com respeito, com alegria, com paz. Não deixe ninguém tocar no templo que é do Espírito Santo. Você jovem, adolescente, casais casados, sabem do que estou falando. Vamos viver em santidade. Grite por 3 vezes onde você está, se você puder. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Pensa que o faraó amoleceu o coração e deixou o povo sair? Que nada. Veio a 7ª praga, granizo, chuva de gelo. Os egípcios ouviram o aviso, ouviram o grito dos hebreus sobre a chuva de granizo. E o que eles fizeram? Protegeram-se. Porém, muitos que restaram, que ficaram no campo, morreram. A natureza obedece somente a Deus. E os que desprezam sofrem destruição. Entra numa mata, glorifica o Senhor, não pede licença para índio, caboclo nenhum, não. Mas ao entrar numa mata, para entrar num mar, numa água, glorifica a Deus, pede o consentimento dEle, abençoa a natureza. Olha para os céus dos céus que manifestam a glória de Deus e diga: louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque desde o nascer do sol até o ocaso, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Não tente dar ordens à natureza, você não vai conseguir. Mas certamente o Todo-Poderoso, basta uma palavra dele e o céu se enrola como um pergaminho e a terra se enrola como se fosse um tapete, cambaleia como se fosse um bêbado. A natureza só obedece a Deus. Até o mar obedece, os ventos obedecem a Deus. Mas a 7ª praga, a chuva de granizo, também não amoleceu o coração do faraó. Vieram então os gafanhotos, a 8ª praga. O faraó se irritou com Moisés e também com Arão e os expulsou da sua presença. Deus, irado que estava, acabou com as fontes de alimento do Egito. Ai de quem tocar nos meus ungidos. Faraó expulsou Moisés e Arão da sua presença. Faraó os enxotou, colocou para fora, menosprezou, rejeitou, assim como muitos fazem aos profetas de hoje. E Deus fez secar os estoques de alimentos do Egito. Deus é o responsável para dar e também é o responsável para tirar. Mas se você pensa que Faraó estava intimidado ou que ele agora estava amolecido, não, irmãos, não. Faltavam 2 pragas. Estamos na penúltima agora, nesse momento, aonde vamos falar sobre as trevas que vieram sobre o Egito. Moisés estendeu as suas mãos para o céu, esperou em Deus, e o simples fato de Moisés estender as mãos para o céu, todo o Egito ficou debaixo de trevas por 3 dias, 3 noites, não houve nem sol e nem luar no Egito, e o Egito ficou debaixo das trevas.
Só de levantar a mão. Moisés, ungido de Deus, falava com Deus face a face, e a Bíblia diz que nunca mais se levantou um profeta como Moisés, que falava com o Senhor face a face, face to face. Irmãos, o Deus Ra, a cada dia, era celebrado pela vitória do amanhecer de um novo dia no Egito. E cadê agora o Deus Ra? Se as trevas predominavam, o Egito clamava, prestava sacrifícios, e nada do Deus Ra conseguia tirar de sobre o Egito todas as trevas. Deus demonstrou o quanto a luz é importante, e o faraó estava assim, exatamente em trevas, por ter rejeitado a luz. Não sabia o que fazer, que atitude tomar, que decisão tomar. Eu imagino a confusão que houve no Egito, que as palpadelas tinham que caminhar. E assim é o homem sem Deus. Assim é o homem sem Deus. Assim é o homem sem a presença do Espírito Santo. Não sabe o que fazer, não sabe para onde vai. Se você, nesse momento, fechar os seus olhos e ficar por um minuto com os olhos fechados, perceberá do que eu estou falando, de como a luz é maravilhosa. Vem para a luz, saia das trevas, abandone esse seu vício. Vícios são coisas ruins, hábitos são coisas boas, né? Evite não, abandone o vício de assistir filmes de terror, filmes sanguinários. A Bíblia diz: não colocará os teus olhos sobre coisas imundas. Filmes de prostituição, de lascívia, luxúria, envolvendo homossexualidade, lesbianismo. Novelas que promovem o adultério, a fornicação, que é o sexo entre solteiros, a leviandade, a luxúria, o amor excessivo ao dinheiro, perda de tempo, pura ilusão, e Satanás está ludibriando essas pessoas fracas. Essas pessoas são tão fracas, que ainda não perceberam que Satanás as estão iludindo, as estão chamando para o reino dele, o reino das trevas. Estude mais a Bíblia, cante mais louvores, faça mais cultos na sua casa, venham mais para os templos. Há tempo de abraçar, há tempo de afastar, de abraçar-se, e o tempo agora bem oportuno é afastar, de abraçar-se. Mas vai voltar o tempo. Então dê todos os abraços que você nunca deu. Faça o carinho que você nunca fez. Mude de atitude, seja mais cordato, mais gentil, mais educado. Conviva mais com as pessoas. Conviva menos com você mesmo. Pare de exaltar o próprio eu e prestar cultos a você mesmo, mas cultos a mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se você pensa que as trevas intimidaram, não. O Egito estava debaixo de um governo opressor. E agora então chega a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Agora eu quero toda a sua atenção. Eu preciso da sua atenção. Eu preciso que nesse momento você apague as panelas do fogo, olha lá, talvez encurte até o tempo do micro-ondas, que você não permita televisões ligadas, que você simplesmente preste muita atenção, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Chega a 10ª e última praga sobre o Egito. A morte dos primogênitos. Deus passou pelo Egito, morreu todos os primeiros filhos dos egípcios, todos os primogênitos, inclusive dos animais, morreram todos os primeiros filhos do Egito. Você já imaginou quem tinha um filho só, no caso do faraó? O sinal da continuidade do faraó foi totalmente comprometido. Não haveria mais descendência, não haveria mais sucessores ao trono. O faraó teve que libertar o povo. Já não tinha mais opção, não tinha mais pegar ou largar.
Ele só tinha agora que largar. Largar o quê? Largar sua intransigência pessoal. Largar agora o seu pecado, o seu problema, a sua obscuridade de mente. Ele já não poderia mais ser um homem que não enxergava para o seu semelhante e nem para os desejos do povo, o prazer do povo. Ele tinha que deixar a sua obstinação, e assim é o homem contumaz e rebelde, obstinado nas suas próprias vontades. Teve que libertar o povo, mas havia um detalhe muito importante. Deus havia orientado o povo que o sangue de um cordeiro, passado nos umbrais das portas da casa dos hebreus, evitaria que o anjo da morte que passaria naquela noite sobre o Egito não entrasse e não ceifasse a vida dos primogênitos dos hebreus. Porque Deus tem o poder sobre tudo e sobre todos. Aleluia. Deus hoje quer entrar com a vida na sua casa. O sinal do sangue traz a vida, ele vence a morte. O Espírito de Deus, ele quer te dar uma vitória. O Espírito de Deus quer te levar a uma conquista. Olhe para o lado e veja agora o seu irmão, a sua irmã, a sua família. Vários telefonemas hoje, inclusive um de muito longe, de um outro estado, me disse: pastor, se nós não acreditamos em imagens de escultura e nem em idolatria, o que eu vou passar nos vergais da minha porta? Eu disse: os vergais da sua porta já estão ungidos a partir do momento em que você obedeceu a palavra de Deus, em que você vive a palavra de Deus, que você anda na palavra de Deus, que você conhece a palavra de Deus. Os vergais da sua porta já estão ungidos. Você não precisa ir lá e passar sangue, igual as religiões que não são cristãs fazem, tomam banhos de sangue, raspam a cabeça, colocam uma cabeça de pombo virgem dentro do corte, nos 7 cortes no alto do cocoruto. Não. Você não precisa sair correndo agora desesperado. Matar uma galinha, pegar o sangue, ou matar um boi, um carneiro, um bode ou um coelho. O sangue de Jesus já está na sua fonte, na minha fonte, na sua casa, na minha casa, em todos os umbrais da casa do povo de Deus. A obediência traz a bênção. Eu não sei por quais caminhos você tem andado. Eu não sei o que está fazendo você chorar. Eu não sei como está a sua alma. Eu não sei por quantos você tem sido rejeitado. Fala-se muito em solidão, mas a maior solidão é viver no meio de uma multidão de pessoas, como se você fosse um anônimo. O Espírito de Deus está sobre nós e nos ungiu para pregoarmos o ano aceitável da salvação. Aí onde você está agora, na sua casa, na sua família, eu convido você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e orar. Eu vou estender as minhas mãos em direção à câmera, obviamente significando que a minha mão, minha pequena e humilde mão de um ser humano, comedor de feijão igual a você, mas que nasceu para abençoar. Estenda a sua mão em direção à minha e ore junto comigo nesse momento, voltando para Jesus e se consertando com Deus. Pai Celestial, nesse momento, nós buscamos o Teu Espírito, a Tua graça, o Teu favor e a Tua misericórdia. Pedimos a Deus Santo, Deus conosco, que o Senhor possa alcançar essa família, alcançar esta casa, alcançar, Senhor, esse enfermo. Deus, aí nesse leito de enfermidade, atrás das grades desta prisão, ou atrás desse volante, talvez até uma pessoa, Senhor Deus, aí com um revólver na mão, um vidro de remédio, um vidro de veneno. Eu repreendo em nome de Jesus, ó Pai, e clamo junto com cada um agora o poder do Teu doce Santo Espírito, ó Deus, para que as dores, que as mágoas, as revoltas, as iras, os complexos de inferioridade, baixa autoestima, que todo espírito de escravidão seja repreendido agora em nome do Senhor Jesus e Yeshua HaMashiach. Faz a Tua obra agora, meu Deus e meu Pai. Tu tens todo o poder e autoridade, ó Deus, para abençoar ou para amaldiçoar, porque de Ti procede toda bênção e maldição.
mas eu creio que o Senhor quer abençoar. Então abençoa esta família, abençoa a igreja Manaim, abençoa toda a igreja de Jesus Cristo sobre a face da terra. Ó Deus, que ao alcance dessa humilde voz, desse humilde vídeo, ó Deus, ao querer da Tua graça, todos nós estejamos emanados num só Espírito e numa só fé. Abençoamos, portanto, Pai, que aqueles que estão contaminados com o vírus, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nesse momento, Senhor Deus, abençoar como o Senhor sempre fez em todas as outras pragas. Que não venha, ó Deus querido, se estender essa praga do Covid-19. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa repreender agora toda a praga, todo o mal que está sobre o Brasil e sobre o mundo. Senhor Deus, nós sabemos que tudo isso já tem cartas marcadas e que em toda a nação, no mundo inteiro, em todas as nações do mundo inteiro, apenas 4 dessas nações estão sendo mais afetadas. Então abençoa, Senhor, a China, o Irã, abençoa a Itália, abençoa, Senhor Deus, a França. Sê conosco, Senhor, e abençoa o Brasil. Derrama do Teu Espírito, da Tua graça, da Tua glória, nos lugares mais ofendidos ou não, que o Senhor se levante em graça, em glória, repreendendo aos principados e potestades, espíritos enganadores, professos da mentira, amantes de Satanás. Desembainha a Tua espada, Senhor dos exércitos, e nesse momento elevamos as nossas vozes em oração, ó Pai, e as nossas mãos em direção aos céus, à sala do trono, para que haja paz na terra aos homens de boa vontade. Seja conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Seja curado, meu irmão. Levanta desse leito e anda. A cama não será o lugar do seu descanso. Eu sei, eu entendo. O médico disse, não é? O papel está escrito. Mas Deus disse que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Então tenha ânimo, tenha fé, tenha esperança. Sabe por quê? O mestre chegou e está te chamando pelo seu nome. Sim, é você mesmo. Sim, é você. Você nem imaginava isso, não é? Mas Deus está chamando por você, para você e com você. Deus mudou tudo, toda a estrutura da religiosidade do Brasil, para você ser alcançado através desse vídeo. Então não importa a placa de igreja, o nome do pastor. O que importa agora é que ao nome do Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, você seja curado de toda enfermidade, curado. Amém, querido? Que Deus te abençoe, que o Espírito de Deus te guarde. Eu quero impetrar a bênção, em nome do Senhor. E que as bênçãos do Senhor nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esteja sobre cada casa do Brasil, ou fora dele. Que as bênçãos do Senhor nosso Deus, o mesmo Deus que agiu com mão forte lá no Egito, possa estar dando os livramentos agora a cada um de nós. Que curados e cheios da graça e libertos, diremos em uma única voz o quê? Amém. Vamos bater palma para Jesus? Vamos? Ele merece todo louvor, toda a honra, toda a glória para Deus.
a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor